Intitulei a mensagem de hoje Amando a Deus mais do que o conforto. Vamos para a passagem de Gênesis 22:1. Deus pôs Abraão à prova. Ele lhe disse: Abraão, aqui estou, respondeu ele. Então Deus disse: Pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto sobre o monte que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, bem cedo, Abraão se levantou e preparou seu jumento. Levou com ele dois de seus servos e seu filho Isaque. Depois de cortar lenha suficiente para o holocausto, partiu para o lugar sobre qual Deus lhe falado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Ele disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o menino vamos até lá. Vamos adorar e depois voltaremos para vocês. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque. Ele mesmo carregou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque falou com seu pai: Abraão, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. O fogo e a lenha estão aqui, disse Isaque, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: O próprio Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar sobre o qual Deus havia lhe falado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Não toque no menino, disse o anjo. Não faça nada contra ele. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Então aqui temos essa história de Deus ordenando que Abraão fizesse algo que era algo horrível. Qualquer pessoa consideraria horrível Deus ordenar que ele fizesse isso. Mas Deus estava, de fato, ordenando que ele fizesse isso, que sacrificasse seu único filho. E essa era a vontade de Deus. Quando Deus manda fazer alguma coisa, a vontade de Deus é que você faça, que obedeça. Às vezes você vai entender, às vezes não vai. A vontade de Deus é que você faça entendendo ou não. Seja algo agradável ou não, seja divertido ou não, mesmo que seja desconfortável. É a vontade de Deus, amém? Então, isso era uma prova. Mas Deus não disse: Ei, isso é uma prova. Piscadinha. Porque assim não seria realmente uma prova. Ele estava provando o caráter de Abraão, a sua obediência, a sua entrega a Deus. Estava provando o seu coração. Você confia em mim de todo o coração. Quando eu te peço para fazer algo que você não entende, que você não quer fazer, você ainda vai confiar em mim? Vai confiar que eu sou bom, que eu te amo, que os meus caminhos são os melhores, que meus planos para você são os melhores? Você vai confiar em mim? Deus estava provando Abraão a sua fé em Deus. Estava testando sua obediência para ver se ele obedeceria, não importa o que acontecesse. Era isso que Deus estava fazendo. E algo tão poderoso que podemos aprender com Abraão nessa história é que ele obedeceu rapidamente. Diz que na manhã seguinte ele levou seu filho. Quando lemos a história, não vemos nada além de obediência, uma obediência rápida, embora essa fosse a coisa mais difícil do mundo para ele fazer, mas ele fez. Ele fez porque acreditava que com Deus você pode fazer qualquer coisa. Ele vai te dar a força para fazer qualquer coisa. Amém? Então, essa história nos mostra que às vezes a vontade de Deus não é divertida, mas é perfeita, é linda, tem propósito e precisamos confiar que a vontade de Deus é a melhor. É na vontade de Deus que você vive o céu na terra em sua vida. É na vontade de Deus que você experimenta uma vida abundante e proteção contra o diabo. É onde você experimenta a liberdade, cura, paz e alegria abundante. É onde você experimenta intimidade com Deus, porque está tocando o coração de Deus. Você está em um relacionamento verdadeiro, verdadeiro e cheio de amor com Deus quando está na vontade dele. É ali que você experimentará a maior intimidade com Deus quando estiver na vontade dele.
Quando você está fora da vontade de Deus, talvez você ainda ame a Deus, mesmo não agindo como se o amasse. Mas no fundo você ama Deus. Você abre a porta para o diabo falar palavras de condenação a você e está se afastando da voz de Deus. Então, ele fica distante porque você escolheu isso. É isso que quero dizer quando digo que é na vontade de Deus que existe a maior intimidade com Ele. É onde existe o relacionamento mais lindo com Deus. É onde você experimentará o amor de Deus por você e onde tocará o coração dele mais profundamente. Aleluia. É na vontade de Deus que você experimenta essa vida sobrenatural em que vai de glória em glória e experimenta favor por onde passa. Onde você vive o sobrenatural, experimenta uma vida de milagres. É na vontade de Deus que você anda em seu propósito nesta terra. É onde você cumpre a sua missão. E é ali que existe a maior alegria do mundo, porque você está vivendo aquilo para o qual foi criado. E isso traz a maior sensação de propósito, realização e entusiasmo. Aleluia. Ver que você realmente está fazendo a diferença nesse mundo. Você está realmente sendo usado por Deus para trazer os perdidos para o reino. Está sendo usado por Deus para poder mostrar seu amor para os outros, para revelar seu amor aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Então, a vontade de Deus é o único lugar onde devemos estar, e isso deve estar em seu coração. Eu não posso estar em nenhum outro lugar além da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus é o inferno. Dentro da vontade de Deus é o céu na terra. Isso deve estar gravado em seu coração. Mas você precisa entender que a vontade de Deus nem sempre é divertida ou agradável, mas ainda assim é perfeita. Deus quer que você tenha esse coração obediente, que você não se importa se não é divertido. Você ainda vai permanecer ali de boa vontade. Você não vai resistir a Deus por causa disso. Você vai obedecer rapidamente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, quando você entra em uma estação na qual a vontade de Deus não é agradável, você pode começar a pensar: onde está Deus? Pensei que ele me amava. Por que preciso passar por isso? Quando Deus está te pedindo para sacrificar alguma coisa, pode surgir pensamentos dizendo: por que Deus está permitindo isso? Ele está feliz de me ver assim? Ele está me punindo? Ele está feliz em me ver sem essa coisa que eu amo? Ele está me punindo? Ele sente prazer em me punir? Não, essas são mentiras do inimigo. Deus não estava punindo Abraão, estava? Não. Ele o conduziu por essa estação na qual a vontade de Deus não era divertida porque o amava, porque precisava prová-lo para poder levá-lo a um nível mais alto, precisava prová-lo para poder transformá-lo e torná-lo mais parecido com Deus. Precisava prová-lo para que ele pudesse andar no propósito para o qual Deus o havia enviado, o havia criado. Aleluia. Glória a Deus. Então, em minha vida, eu tenho visto diferentes estações dentro da vontade de Deus. Diferentes estações. Existem diferentes estações dentro da vontade de Deus. Existem estações de fogo refinador e não apenas uma vez. Mas existem estações nas quais Deus vai te pedir para abrir mão de algo que você ama. Depois haverá uma estação no qual ele devolverá isso. Ou haverá uma estação na qual ele vai te pedir para sacrificar e abrir mão para sempre de algo que você ama. Porque nós, seres humanos, nem todo desejo que temos vem de Deus. Ou nem todo desejo faz parte da vontade de Deus para a nossa vida, mesmo quando é um bom desejo. Eu havia me esforçado muito para encontrar meu chamado nesta terra. Pensei que finalmente havia encontrado o meu propósito de ser cantora e compositora de música cristã, pop e eletrônica. Mudei-me para Los Angeles para inicialmente seguir a carreira de atriz, porque cantar e atuar eram minhas maiores paixões. Eram realmente as únicas coisas. Bom, Deus era a minha maior paixão, mas falando de coisas que podem se tornar uma carreira e tudo mais, cantar e atuar eram minhas maiores paixões, minhas únicas paixões.
Eu me lembro de que fiz uma aula de atuação no último semestre da faculdade e foi a única aula pela qual tive vontade de ir e da qual realmente gostei. Pensei, será que isso significa alguma coisa? E essa foi uma das sementes plantadas que me levou a me mudar para Los Angeles, originalmente para seguir a carreira de atriz. Depois, comecei a seguir a carreira musical. Eu estava lançando músicas e videoclipes e tudo estava indo muito bem. Não quero dizer financeiramente, mas eu estava nas fases iniciais dessa busca e muitas pessoas, amigos e familiares estavam me dizendo: muito bem, o que você está fazendo é maravilhoso, é tão nobre. Porque eu estava fazendo aquilo para Deus e usando meus talentos para Deus. E então, pela primeira vez na minha vida, tantas pessoas estavam me apoiando e pensando tão bem de mim. Ao mesmo tempo, essa era a minha maior paixão, então tudo estava se encaixando, certo? Eu estava tão empolgada com esse sonho, acreditava que esse sonho se tornaria realidade e que eu ia dar certo como cantora. E estava empolgada para fazer algo grandioso para Deus como cantora. Então, em vez disso, Deus me chamou para ser apóstola e me chamou para abrir mão completamente dela. Mas eu acreditava que essa era uma paixão boa que vinha de Deus. Deus me deu esses talentos, essas habilidades e essas paixões. Eu deveria usá-los para o reino dele. Mas Deus sabia melhor do que eu. Esse não era o meu propósito. Esse não era o meu propósito. Talvez Deus pudesse me usar apenas 5% por meio desses dons e dessas paixões. Mas Ele queria me usar 100% ou mais. Havia muito mais que Ele poderia me usar como uma ferramenta se eu dissesse não ao meu sonho bom e vindo de Deus, que faria coisas tão grandiosas, que ajudaria e abençoaria as pessoas, na minha maneira de pensar. Eu poderia ajudar muito mais pessoas por meio do poder de Deus agindo através de mim, se fizesse do jeito de Deus em vez do meu jeito. Aleluia. E assim, como no caso de Abraão, o filho dele era algo lindo, bom e vindo de Deus, quero dizer. O filho dele poderia ser criado e treinado nos caminhos do Senhor, ser uma bênção para o mundo, ser um líder. Então Deus diz: abra mão dele? O quê? Certo? Isso acontecerá em sua vida e você terá que se humilhar. Muitas vezes, quando Deus te pedir para abrir mão de alguma coisa, você não entenderá que o caminho dele é melhor, você simplesmente terá que confiar nele. Tipo, o profeta Dr. Jordave, para aqueles que não sabem, foi quem profetizou esse chamado sobre a minha vida. Ele profetizou todas essas coisas grandiosas como as que estamos vendo hoje, mas não todos os pequenos detalhes. Então, naquele momento foi muito difícil para mim compreender e entender que Deus poderia me usar de uma maneira muito maior dentro da vontade dele, do que dentro do plano bom e voltado para Deus que eu tinha. Eu simplesmente precisei confiar nele e me humilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos para 1 Reis 17:10. Diz assim: Então ele foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, havia ali uma viúva recolhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Você poderia me trazer um pouco de água numa vasilha para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou e disse: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Esse era Elias. A propósito, o profeta Elias foi até essa mulher e estava acontecendo uma fome naquela época. Quase não havia água nem comida por causa dessa fome, que já durava anos. Versículo 12. Tão certo quanto vive o Senhor, o seu Deus, respondeu ela. Não tenho pão algum, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite num jarro. Estou recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que possamos comer e depois morrer. Eles estavam tão desnutridos, estavam passando tanta fome. Havia tanta pouca comida naquela terra por causa da fome que eles tinham apenas um pouco de comida restante e só. Na mente dela, não havia nenhuma maneira de sobreviverem depois daquilo, porque estavam passando muita fome. Então, ela realmente acreditava: vou preparar minha última refeição e depois vou morrer.
E isso era a vida real, porque não era como nos tempos em que vivemos hoje, em que existem todos esses conservantes e os alimentos podem durar muito tempo. Isso era a vida real, certo? Então Elias disse a ela: Não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro prepare para mim um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare alguma coisa para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha da vasilha não acabará e o azeite do jarro não se esgotará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Ela foi e fez o que Elias havia lhe dito. Assim havia comida todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha da vasilha não acabou e o azeite do jarro não se esgotou, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por Elias. Então, isso aconteceu antes das redes sociais. Então, é bem provável que essa mulher não soubesse que ele era esse grande profeta, que fez todos esses sinais, maravilhas e milagres. Ele é um verdadeiro profeta de Deus. Para ela, ele é apenas um homem que chegou e ordenou que entregasse a ela sua última comida. Pense nisso. Você consegue imaginar isso? Um homem dizendo isso a você quando você tem seu último pedaço de comida que vai comer antes de morrer. Porque em sua mente você acredita que Deus disse, certo? Aproveite apenas esta última refeição e depois você vai morrer. O que você pensaria se esse homem dissesse isso a você? Isso é vida real. Você consegue imaginar as notícias hoje, as redes sociais? Imagine esse profeta Dr. Jordave. Esse profeta, o profeta Jordave, foi até essa mulher e pediu sua última comida. Ele simplesmente chegou e pediu. O que diriam nas notícias? O que estariam dizendo nas redes sociais hoje? Isso é a vida real, isso aconteceu, não é um conto de fadas. Mas a palavra de Deus estava vindo por meio desse profeta, essa direção que não fazia sentido. Essa direção, assim como aconteceu com Abraão, parecia ser o oposto do caráter de Deus, porque não fazia sentido para a sua mente lógica. Parece cruel em vez de bondosa. Assim como aquela palavra de Deus que veio a Abraão sobre sacrificar seu filho. Parece dessa forma. Mas Deus nos prova. Ele nos prova dessas maneiras, nas quais nos pede para fazer algo que não entendemos, que não faz sentido, parece ser o oposto do que deveríamos fazer. Porque é uma prova, um teste. Ele está testando sua obediência, provando sua entrega, provando sua humildade, provando se você realmente confia nele. Se você ama Deus, você vai confiar no coração dele. Ele vai provar seu amor por ele. Você realmente o ama de todo o coração a ponto de colocar toda a sua confiança nele. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, então. Ele diz que a farinha da vasilha não acabaria e que o azeite do jarro não se esgotaria até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. Mas ele apenas diz essa frase simples. Isso não foi demonstrado de uma maneira extremamente clara para essa mulher, por meio de sinais e maravilhas, por exemplo, da maneira sobrenatural. A comida vai cair do céu, eu prometo. Não, ele apenas diz essa frase simples. Mas essa mulher, aleluia, obedece à palavra do Senhor. Ela percebeu que era a palavra de Deus vindo por meio do profeta e simplesmente obedeceu rapidamente. E veja a recompensa que veio depois de sua obediência. Parece que você está fazendo tanto, mas na verdade, não é tanto assim comparado à recompensa que está esperando por você. E é assim que nosso Deus é grandioso, quando ele pede um sacrifício, quando pede que você faça algo que ele sabe que é difícil para você, existe uma recompensa do outro lado, uma recompensa além dos seus sonhos mais ousados. Essa mulher tinha tanto azeite e tanta farinha. Quero dizer, continuou vindo e vindo até a chuva chegar. Mais uma vez, aleluia.
A farinha da vasilha não acabou e o azeite do jarro não se esgotou. Então continuou vindo, vindo e vindo. Se ela tivesse um negócio, poderia ter ganhado muito dinheiro, seria um negócio próspero, porque havia tamanha abundância. Então, essa simples obediência de sacrifício não fazia sentido. Parecia que ela estava entregando tudo. E realmente estava, mas Deus viu e isso a levou a receber provisão sobrenatural e abundância continuamente. É assim que as coisas são na vontade de Deus. Do outro lado da obediência, você ficará maravilhado com a vida abundante, os recursos abundantes e as bênçãos abundantes que estão muito além dos desejos do seu coração. São os desejos do seu coração e muito mais. É aqui que orações serão respondidas. Existem algumas orações que você está fazendo a Deus e a resposta não virá por alguém orar por você. Não virá por eu orar por você. Algumas dessas coisas que você está pedindo a Deus, Ele responderá quando você fizer o sacrifício que está te pedindo hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Chegará um momento, você terá um momento como esse de Abraão, no qual Deus pedirá algo que é muito precioso para seu coração, mas é uma prova. E a recompensa do outro lado são as respostas pelas quais você tem orado, você tem esperado que o Senhor responda. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Você precisa ter um coração disposto para ouvir a voz de Deus. Se quer ouvir a voz de Deus, precisa realmente ter esse desejo no coração. Não pode ser apenas sim, quero ouvir a voz de Deus. Você precisa querer isso mais do que qualquer coisa. Querer ouvir a voz de Deus mais do que a sua própria voz, mais do que seus próprios sentimentos, mais do que o anjo de luz. Porque quando se trata de coisas desconfortáveis para as quais Deus está te chamando, coisas que não são divertidas, ele vem com uma voz suave e tranquila. Agora, isso pode vir por meio de uma palavra profética que é direta e não como um sussurro. Então, pode até ser mais claro do que em outras vezes em que você ouviu Deus apenas em sua mente, por meio daquela voz suave e tranquila. Mas o que quero dizer ao chamá-la de uma voz suave e tranquila, quando se trata das partes desagradáveis da vontade de Deus, é que você precisa realmente querer ouvir a voz dele. Porque no momento em que Deus fala, por exemplo, por meio de uma palavra profética, ou por meio de uma palavra dada por seu líder espiritual, é tipo, uou! Sua própria voz e seus desejos pessoais vão se levantar tão alto, dizendo o oposto. E o anjo de luz, a Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. O diabo, disfarçado de anjo de luz, reforçará seus sentimentos pessoais. Ele reforçará sua própria voz em sua mente. Sua própria voz significa seus próprios desejos. Às vezes, sua própria voz está completamente alinhada com a voz de Deus. Então, ela não está agindo sozinha. Mas às vezes, sua própria voz está presente. São seus próprios sentimentos, a carne. E então vem a voz do anjo de luz para reforçá-la. Agora temos duas vozes altas contra a direção profética, contra a voz de Deus, que você não quer ouvir porque ela vai contra essas vozes. É isso que quero dizer com a voz suave e tranquila. Para estar na vontade de Deus, você precisa buscar o Senhor de todo o coração. Você encontrará a voz de Deus, encontrará a vontade dele para a sua vida quando buscar sua voz de todo o coração. Como você faz isso? Precisa ouvir este ensinamento que estou compartilhando com vocês hoje. Precisa ler a Bíblia para entender os caminhos de Deus. Para entender os caminhos de Deus e que a vontade dele nem sempre é divertida. Porque se você não ler a Bíblia, não ler a história de Abraão e não ler a história de Elias e dessa mulher, você não conhecerá os caminhos de Deus. E pensará que qualquer coisa que não seja agradável vem do diabo, que qualquer coisa desconfortável vem do diabo. Essa é a importância da palavra de Deus.
e de receber ensinamentos, de ser um verdadeiro discípulo capaz de receber os ensinamentos que dão vida à palavra de Deus e te lembram dessas histórias quando você precisa ouvi-las. Essa é uma grande razão pela qual é importante sempre vir à igreja, porque a Bíblia é grande. Você pode tê-la lido uma, duas, três, quatro ou cinco vezes, mas às vezes Deus sabe que você precisa se lembrar da história de Abraão agora, nesta semana, por causa do que está por vir, por causa do que ele vai te pedir para fazer nesta semana. Você precisa se lembrar da história de Abraão sacrificando seu filho e de como Deus era digno de confiança. Amém. Aleluia. Então, busque o Senhor de todo o coração e você encontrará a voz dele. Na prática, isso significa que você deve se preparar. Todos vocês precisam se preparar agora. Eu quero passar na prova. Quero ser como Abraão. E não é algo que você deve temer, porque no fim das contas, ele nem precisou abrir mão de Isaac. Foi apenas uma prova. Você precisa se preparar. Quando eu passar por essa prova, quero ser aprovado, assim como Abraão foi. Quero ser como aquela mulher que deu sua última comida ao profeta Elias. Você prepara seu coração. Estou ciente de que a vontade de Deus nem sempre é divertida. Às vezes, Deus vai me pedir para fazer algo que não quero fazer, algo que não é agradável e que não faz sentido para mim. Preciso estar ciente disso e preparado para isso, para que o anjo de luz e minha própria carne não me desviem. Então, eu preparo meu coração para nunca deixar de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então, em minha vida, já passei por muitas estações diferentes nas quais Deus me pediu para fazer coisas que não eram agradáveis. Mas fico tão feliz por ter feito cada uma delas. Hoje consigo ver o propósito por trás de tudo. Quero compartilhar algumas dessas coisas com vocês, porque acredito que elas vão ajudá-los a receber mais revelação de que podem confiar em Deus naquilo que Ele está pedindo que façam. E vão ajudá-los a ver que servir a Deus não é algo sempre glamuroso. Vão ajudá-los a entender que, se querem a unção e querem ser usados poderosamente por Deus, precisam passar por provas. Precisam passar pelo fogo refinador. Precisam passar por algumas coisas que não são divertidas. Amém? A Igreja 5F começou com outro nome. E começamos em junho de 2017, 9 anos atrás. No primeiro ano havia cerca de 20 pessoas, no ano seguinte havia cerca de 15, no ano seguinte havia cerca de 10, no outro ano havia cerca de 5. Então veio a Covid e depois chegamos a apenas 2 pessoas. Às vezes John Tall e eu. E vou dizer uma coisa: isso não era agradável. Isso não era agradável. Além disso, pregar era meu maior medo e minha maior fraqueza. Então, toda vez que eu me levantava para pregar, não era divertido. Não era agradável, porque eu estava enfrentando as mentiras do inimigo. Eu me lembro de temer a chegada dos domingos e ficar feliz quando a segunda-feira chegava por muito tempo, durante uma longa temporada. Porque para mim, pregar não era agradável, não era divertido. E não ver crescimento, mas ver o oposto, isso tornava tudo ainda menos agradável. Isso dava ainda mais munição para o inimigo atacar minha mente, para tentar dizer que eu não era boa o suficiente, que eu não era uma pregadora boa o suficiente, uma mestre boa o suficiente. Foram 4 anos assim, mas Deus me chamou para fazer isso. E foi assim que cresci e me tornei quem sou hoje, sabe? Escolhendo dizer sim a Deus sem me importar com o que acontecesse. Quando as tentações vieram mais tarde, quando as pessoas me perseguiram, quando as pessoas falaram contra mim e as tentações vieram, grande parte dessa perseguição, quero dizer, desses ataques, era de pessoas querendo que eu me separasse do meu pai espiritual. Essa era uma tentação que o inimigo estava trazendo. O diabo queria que eu reagisse com raiva, me defendesse e tentasse provar quem eu era para aqueles que duvidavam de mim. Isso é uma tentação. Mas graças a Deus eu já havia passado por todas aquelas coisas difíceis, nas quais precisei escolher a Deus em vez do conforto repetidas vezes. Escolher a Deus em vez dos meus sentimentos muitas vezes. Eu me tornei forte no espírito, de modo que quando viesse outro tipo de tentação, uma tentação maior, eu ainda poderia fazer a mesma coisa que vinha fazendo durante 4 anos.
Escolher a Deus em vez dos meus sentimentos, escolher a Deus em vez do conforto, escolher a Deus em vez da opinião das pessoas. Mas eu só consegui fazer isso, só consegui passar nessa prova para que Deus pudesse me levantar para a glória dele e confiar a mim, os cristãos da igreja, para que eu cuidasse deles, para que eu cuidasse de vocês. Isso só pôde acontecer porque eu passei por aquela estação desagradável enquanto servia a Deus. Depois de eu ter pregado por cerca de 3 anos e de termos ficado cada vez menores a cada ano, veio a Covid e o profeta Jordave me deu uma palavra profética. Ele me disse: faça uma transmissão ao vivo todos os dias para encorajar as pessoas durante a Covid, porque as pessoas realmente precisavam de encorajamento durante a época da Covid. Então, começando em março, todos os dias, de março até outubro, eu fiz uma live todos os dias. Às vezes havia uma pessoa assistindo, e então ela saía e ficava aparecendo apenas live. O maior número de pessoas assistindo durante esse período, se eu tivesse que adivinhar, era 20. Eu não me lembro, mas se tivesse que adivinhar, diria 20, 10 ou algo assim. Na verdade, provavelmente nem chegava a 20. Só dizia ao vivo. Todos os dias, 7 dias por semana. E lembrem-se, nesse momento, pregar ainda era meu maior medo e minha maior fraqueza. E não era divertido para mim. Eu ainda não havia chegado ao ponto de pensar: estou animada, recebi uma revelação de Deus e estou animada para pregar agora." Eu não havia ainda chegado a esse ponto. Mas eu pregava todos os dias. Eu me lembro de que viajei de avião para visitar minha cidade natal. Viajei de Los Angeles até a casa das minhas irmãs, em Albany, Nova York. É preciso pegar 2 aviões. Então, quem já fez isso sabe que você chega lá muito tarde da noite. Eu cheguei e fui ao banheiro da minha irmã para fazer uma live, porque era o único lugar onde havia uma boa iluminação. Eu não tinha levado uma luz de aro nem nada assim. Não tinha isso. Havia apenas uma parede branca atrás de mim. Então, não parecia um fundo estranho. Mas eu me lembro de que, em vez de passar tempo com a minha família, eu fui ao banheiro e fiz a transmissão ao vivo, depois de passar o dia inteiro cansada por causa da viagem, para pregar para, não sei, 5 pessoas ou menos. E no dia seguinte, na casa dos meus pais, mal passei tempo com eles. Eu me lembro de sentir que aquilo era um peso enorme, algo muito inconveniente de fazer, mas não deixei de fazer, porque a palavra profética era que eu fizesse aquilo. E quando o avivamento começou, a estação mudou muito. A estação mudou completamente. Agora a promessa havia se cumprido, tantos milagres estavam acontecendo. Era nisso que eu acreditava, era isso que eu desejava. Era por isso que eu orava. O avivamento começou, tantos milagres estavam acontecendo, mas nossa equipe era formada por apenas 2 pessoas. Quando o avivamento começou, centenas vieram, milhares vieram. Então, quanto mais pessoas chegam, você não pode confiar responsabilidades sérias a elas imediatamente, como a edição, por exemplo, imediatamente. Leva tempo até você poder confiar nelas. Então, eu me lembro de quando o avivamento começou em 2021, eu editava o culto de domingo em que todas aquelas libertações e todos aqueles milagres haviam acontecido. Leva muito tempo para editar. Então, eu editava até às 6 da manhã. Eu dormia um pouquinho e fazia uma transmissão ao vivo. E fiz isso durante semanas. Essa era a minha rotina. Houve uma mudança de estação em que Deus estava me pedindo para fazer mais, porque não tínhamos outra pessoa para fazer aquilo. Mesmo que tivéssemos, leva tempo para treinar alguém. E quem teria imediatamente tanto tempo para dedicar? E um coração assim? Amém? Acho que foi apenas alguns anos, ou menos de 2 anos, não me lembro exatamente, que parei de editar. Mas eu me lembro de muitos domingos, quando o avivamento começou, em que Jontal e eu viajávamos para ministrar todas as semanas. Durante um ano e meio, só deixamos de viajar por 3 semanas. Em apenas um desses anos, foram 12 nações. E sempre viajávamos de modo que conseguíssemos voltar para o culto de domingo, mas eu me lembro de tantos domingos em que eu ministrava aqui, eu havia feito as malas da noite anterior, me preparado para a igreja, ministrava aqui e corria para o aeroporto. Assim que entrava no avião, começava a editar e continuava editando durante muitas horas até não aguentar mais e adormecer. Eu editava trechos para serem publicados, trechos de pregações, momentos de poder de Deus e testemunho para a semana inteira, porque eu ministraria durante toda a semana. Então a maioria das pessoas provavelmente pensaria: ah, depois de ministrar assim, você vai entrar no avião e descansar. Não! Durante muito tempo, esse foi o sacrifício que Deus me pediu para fazer. Durante anos, foi assim. Muitas vezes viajávamos no próprio domingo para ministrar em outra nação. E eu me lembro da conferência Florescer.
Eu ainda estava fazendo toda a edição, a maior parte da edição e das publicações. Então ministrei na primeira noite e houve uma libertação muito poderosa. Esse homem foi liberto de forma tão poderosa e senti tanta empolgação do Espírito Santo. O mundo precisa ver isso. O mundo será abençoado por isso. O mundo vai se abrir. Os olhos de muitas pessoas serão abertos quando virem isso. Então eu senti essa urgência do Espírito Santo. Terminei de ministrar, fui para o camarim do Teatro Orpheum e comecei a editar. Peguei as imagens com nossa equipe de mídia e comecei a editar. Mesmo precisando ministrar em 3 sessões na manhã seguinte e depois no culto daquele domingo. Mas eu estava editando. Não foi até alguns anos atrás em que eu me lembro que eu tirava um dia de folga. Jontó e eu íamos a um lugar, às vezes íamos à praia ou a um restaurante, e eu tirava um dia de folga, ela dirigia e eu passava todo o tempo editando dentro do carro. Eu passava o dia de folga inteiro editando. Nós fazíamos as coisas e eu estava publicando. Estou dizendo isso porque vocês precisam entender que a vontade de Deus nem sempre é divertida. Existe um sacrifício, as estações mudam, e ele quer te levar além dos seus limites e quer que você faça mais por ele, e a aparência disso muda. Às vezes ele vai querer que você abra mão de algo que ama por ele, e você não saberá o motivo, talvez isso abra mais espaço e tempo em sua vida. E você realmente sentirá falta de fazer aquilo que ama. Você sentia propósito naquilo, sentia que estava ajudando as pessoas por meio daquilo, assim como aconteceu com a música, o canto e minha busca pela carreira de cantora. Às vezes será assim. Em outras ocasiões, ele te pedirá para assumir muito mais e você pensará: isso é demais. E ele reorganizará toda a sua rotina. Você terá que deixar completamente de fazer muitas coisas que normalmente fazia, coisas boas que fazia para ele, mas essas estações virão. Porém, eu vi que elas não duraram para sempre. Cada uma dessas estações que descrevi, uma delas foi fazer transmissões ao vivo todos os dias de março até outubro. Terminou! Foi temporária, foi uma prova. E foi uma época em que eu cresci. Minha entrega cresceu. Deus também estava me preparando. Ele sabia que para desenvolver esse dom de pregação, eu precisava praticá-lo mais. Ele sabia o que estava por vir. Isso foi em 2020. Ele sabia o que viria em 2021. Essa época de edição passou. Não faço mais isso depois da conferência. Não preciso mais. Agora, quando entro no avião, não preciso mais editar. Aquela época passou. Mas existem essas estações em que Deus muda as coisas e pede que você abra mão de algumas coisas. Ele pede que você assuma mais coisas por ele e confie nele durante esse processo. Confie que ele está fazendo isso para o seu bem. Confie nele, porque é assim que orações serão respondidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Quem quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Que benefício alguém terá se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém poderá dar em troca de sua alma? Então, às vezes, tomar sua cruz significa fazer coisas que não são agradáveis por Deus. Amém? Uma mudança aconteceu neste avivamento. Houve uma mudança? Uma mudança está acontecendo e uma mudança ainda maior está por vir. Neste avivamento, ele vai se expandir de forma tão grandiosa. Assim como a obra de Deus que está acontecendo aqui, quero dizer, as pessoas virão em multidões para receber o poder de Deus e serem discipuladas. Aleluia. Isso está chegando. Vocês não conseguem ver a grande preparação que Deus está fazendo? Vocês não conseguem ver as coisas que Ele está fazendo agora, as mudanças que está realizando e as coisas novas que está fazendo? Vejam, 8 homens acabaram de ser ungidos para serem ministros. Vocês conseguem ver? Deus está preparando tudo para fazer algo imenso, muito maior do que qualquer coisa que já vimos. Mas vocês não entendem que isso exige algo de todos nós? Assim como aconteceu comigo durante essas diferentes mudanças, isso exigiu mais de mim.
Eu precisei assumir mais responsabilidades por Deus, fazer mais por Deus. É isso que Deus está pedindo a todos nós. Que estejamos preparados para uma mudança em nossa vida, em que Deus transformará completamente a aparência de nossa vida. E eu quero dizer, Ele mudará completamente sua rotina, completamente o que você está fazendo. Em um dia eu estava seguindo a carreira musical e no dia seguinte deixei tudo completamente por Deus. Deus disse: deixe isso. Aquilo que você se esforçou tanto para descobrir que deveria fazer, que te deixou tão animado por finalmente ter encontrado, no qual você investiu tanto trabalho e recebeu o apoio de tantas pessoas, deixe isso e seja apóstola. Assim como esses homens, que em sua memória não faziam ideia de que Deus diria: é para isso que vocês foram chamados, agora sigam nesta direção. Então isso está chegando para vocês, para todos vocês, porque Deus quer usá-los de forma tão poderosa neste avivamento. Mas vocês precisam ser provados e precisam assumir mais responsabilidades por Deus. Ele sabe o que é melhor, amém? Você pode confiar nele. Tudo que ele faz por você é para o seu bem. Tudo que ele faz por você é porque ele te ama muito. Tudo que ele faz por você é porque ele deseja abençoá-lo, além do que você deseja ser abençoado. E eu te digo que é assim que me sinto pessoalmente agora. Mesmo existindo sonhos em meu coração, que ainda não se realizaram, desejos em meu coração, até mesmo os maiores sonhos, como ter uma família e filhos, apesar de ainda não ter visto essas coisas, me sinto agora muito mais abençoada do que até mesmo desejava ser. Eu realmente me sinto assim. E isso mostra como o nosso Deus é grandioso. Isso mostra que você realmente pode confiar nele. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, prepare-se, igreja, prepare-se para a mudança. Preparem-se, coloquem a palavra sim nos lábios. Preparem-se para dizê-la a Deus, porque isso está chegando. Faça isto, faça esta coisa nova, abra mão disto, siga nesta direção diferente. Alguns de vocês entenderão, alguns ficarão muito animados, alguns não vão gostar. Alguns dirão: tá, sim, consigo ver como Deus tem um propósito nisso. Alguns não conseguirão ver o propósito. Naquele momento, vocês não conseguirão ver. Como isso pode ser algo bom? Como pode haver propósito nisso? Mas, independentemente disso, confiem em Deus e diga sim. Eu obedecerei, porque confio no Senhor. Minha vida não me pertence e sou apenas um servo. Que aconteça comigo conforme o Senhor disse. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia.